nós consigamos, se ele vai deixar, terminar o estudo do livro de Apocalipse. Após o qual estaremos estudando o livro, estaremos estudando a doutrina do milênio, que está contida no livro de Apocalipse, conforme nós vimos, ainda que muito resumidamente, em Apocalipse 20, de 1 a 10. E após orações e confabulações, chegamos à conclusão que seria bom expandir esse assunto. Então, hoje mais dois encontros estaremos, um ou dois encontros estaremos encerrando o livro de Apocalipse. E nós já estamos aqui nos últimos 2 capítulos deste livro, cujo objetivo profético é revelar, é testemunhar e exaltar a pessoa de Jesus Cristo, e cujo tema é a consumação. É mostrar como todas as coisas encerram, mostrar a solução final de Deus para a questão do mal. E a grande solução de Deus para a questão do mal é que aqueles que confiarem em Jeová... Gostei aqui, muito bom, Belém. É que a solução de Deus para a questão do mal é que Deus vai triunfar sobre o mal na pessoa de Jesus Cristo. Ele, após vencer todos os inúmeros inimigos que já vêm sendo vencidos ao longo dos milênios, o último a ser vencido vai ser a morte. A morte vai ser tragada pela vitória, estrondosa vitória de Cristo em sua ressurreição, e na nova vida que ele concede para aqueles que optaram por crer, por depositar a sua fé nele. Fora ficam os incrédulos, os covardes, né? Os que estão descritos aqui no 21:8. Mas dentro ficamos nós. Como é o último capítulo, a parte está quase soltando aí, né? Está preso por uma linha. Nós somos daqueles que... O capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aquele que crê, aquele que deposita a sua fé no Filho, aquele que vai ao Pai através do Filho, aquele que crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, a salvação, a porta, o grande pastor das ovelhas, a videira verdadeira, o fundamento, o noivo, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa é a grande vitória de Jesus Cristo sobre a questão do mal. Porque conforme diz no verso 27 do capítulo 21, nela, na Nova Jerusalém, a morada que ele foi preparar para aqueles que creem nele, que o amam e aos quais ele ama também, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, no capítulo 21, após tudo aquilo que acontece na tribulação e que está descrito dos capítulos 6 até 19, após a vinda do Cordeiro, de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19, após o milênio, conforme sucinta abordagem no capítulo 20, após o trono branco, conforme os últimos versículos do capítulo 20, aí o apóstolo João, o amado, Apocalipse 21, 1 e 2, vê novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí o verso 2 diz que ele vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, linda, ataviada, na belezura que a noiva é, né? O texto grego quer dizer isso.
Tão linda quanto é uma noiva entrando na igreja, né? Tananana, tananana. É linda a Nova Jerusalém descendo. Na realidade, na época do João não tinha, o Mendelssohn ainda não tinha composto essa música, né? E nem era praxe usar o véu de Ísis e entrar abraçada com o papai para ser entregue à noite. Mas é aquele alarido, né, das virgens. Nossa, como é que é? Acompanhando como é que chama aquelas? As pranteadoras? Não, não é só as carpideiras. Carpideira é no velório. Não, mas é o mesmo. Aquela que a gente às vezes vê nas novelas mobiles aí, né? Que fala lá das culturas orientais. O noivo buscando a noiva alegremente lá na sua casa e conduzindo para sua própria, conforme a gente até falou dessa analogia, né? E é evidente, babá fala para a filha, ó, seu noivo hoje vai te buscar, hoje nós vamos consumar, é a terceira e última etapa do contrato aí do casamento, né? O noivo já pagou todas as prestações, agora hoje ele vem buscar a noiva, né? Ele vem com seus amigos, você vai ir acompanhada das suas amigas barulhentas e você vai lá morar na casa dele agora. Cristo vem nos buscar, você lembra, né? Tudo isso já foi estudado e conversado. Será que... Como é que chama a namorada do professor Girafales? Dona Florinda. Será que ela espera esse rapaz igual a Dona Florinda? Com um rolinho na cabeça, toda despenteada, toda abacaiada, com a meia até o joelho, de sandália? Lógico que não. Do avental, né? Que ela usa o avental. Aquele avental que ela enxuga a mão. A mão tá sempre molhada. Aí o noivo chega e fala, o noivo gostaria de tomar um cafezinho. Uma xícara de café. Uma xícara de... É evidente que ela recebe o noivo toda, né? Emperequetada. Não, e ele não vai dar pra ela só um galinho de flor toda caída, vai dar uma mansão. Então, mesmo porque lá realmente elas cobram o ouro mesmo. Então é dessa forma linda e bela, né? Qual uma noiva adornada para o seu esposo, é que João vê aquela coisa bonita descendo do céu da parte de Deus, que é João, sabe, hoje eu tive assim um momento de relax lá, eu e a Lulu dormindo, roncando, ela tá assistindo ali, deve estar me xingando. A Lulu roncando, que ela tira aquele cochilinho da tarde, que ela acorda muito cedo. Ela acorda 5h30 para pegar serviço 7, acorda 6h30 para pegar serviço 8, e depois fica lá, atende 300, 400 telefonemas. Então ela chega em casa cansada, ela tira de um cochilinho de 1h30, e enquanto fico lá baixando meus PDF, meus PPT e tal, mexendo na internet. Mas teve um momento também que deu um cansado assim, eu só deitei e ficam as imagens rodando lá no fantástico Windows 7 Ultimate. Não essa porcaria desse Windows 8, que ele já até arrependeu de colocar na máquina dele. Aí fica lá, depois se quiser até te mando essas fotos. De fotos natureza? De cactos floridos, de flores. A gente tem esse, né? Eu amo muito. Eu acho assim, de uma beleza escandalosa. Você viu como é que ficou bonito da amendoeira? Sim. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Eu sou apaixonado por flores, né? Eu já falei, quando eu era criança eu não brincava de bola nem carrinho, eu brincava era de jardineiro. Eu ficava fazendo jardim, eu curto flor e tal, essas coisas. Até hoje eu tenho lá meu pé de espatifilus, que ainda não floriu. A minha tá lá fora, acho que ela vai florir esse dia. Já vai estar para dar um pendão. A Raquel me puxou nesse, chegaram numa flor também. Aí eu deitado lá e as imagens ficam passando na tela, né? 10 segundos cada um. Cada cacto, eu vou te mandar. Eu mandei para a Raquel no dia do dever dela, vocês chegou a ver. Cada cacto assim, absurdamente lindo. As flores. Aí eu fiquei pensando assim, não, mas Deus é exagerado no capricho, né? Como Deus é... Eu até usei, eu pensei, eu nem usei uma outra palavra, eu usei um outro pensamento, né? Falei assim, mas Deus esbanja a competência, né? Vai conseguir ser caprichoso assim? É absurdamente bonito as coisas. Aí de repente tem uma joaninha posada lá na frente.
Não, fora a beleza estética, tem a parte biológica, fisiológica, científica da coisa, que aquilo ali tem mitocôndria, tem DNA, tem toda uma ciência, aquilo é vivo. É um absurdo. Dá assim, de pensar o grau de capacidade que a pessoa, Deus, tem, e como ele é caprichoso, e como ele é exagerado assim, nas coisas que ele faz. Eu não consigo parar de pensar também no fundo do mar, né? As coisas Sim, bonitas, as cores lindas. É absurdo, né? de bem feito. Aí o seu pensamento especial você leva lá na Nova Jerusalém, que hoje tem um estudo da Nova Jerusalém. Imagina isso aqui. Na hora que a gente bater o olho, assim, a gente vai, eu vou, assim que terminar o Trono Branco, eu já vou pôr o babador já. Eu vou amarrar o babador já para preparar para a cena, porque deve ser uma coisa escandalosa de linda, pelo que a gente vê na natureza, né, em tudo que foi criado, o exagero de Deus, né? Primeiro o capricho, segundo, né, a vontade de agradar, isso independente de ser ímpio ou bom ou mal. Ele é generoso, longânimo e bondoso, sem acepção de pessoas, independente de qualquer coisa. É de uma gente fineza, né? De um caráter, né? É super. Se você já tiver até amigos ou palestrantes, você fala, pô, é gente boa que é cara, né? Deus, eu vejo ele assim. Não é de beleza, é de caráter. Você, puxa, mas rapaz, gente boa esse tal de Jesus Cristo, né? Camarada, chegado, né? Tão dedicado. E essa Nova Jerusalém lindíssima que ele vê de en passant, aqui no verso 2 do capítulo 21, porque nos versículos de 1 a 8 é um preâmbulo. Ele está preparando o palco para a peça que vai ser desenrolada, né, para o assunto principal mesmo, que é de 21:9 até o 22:5, né? O miolo da alcaca, né? A parte boa mesmo de consumo, a profecia, a visão mesmo, é 21:9 a 22:5, sendo que de 21:1 a 8 é o preâmbulo, né? Os prolegômenos, né? A preparação, e depois do verso 6 até o verso 21 do capítulo 22 é a conclusão, é o fechamento. Então a visão propriamente dita, né, daquilo que Deus quer revelar como nosso destino eterno, está aqui do versículo 9 do capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo 22, que eu proponho aos irmãos fazer uma leitura, que a gente já deu algumas vezes, sendo que eu gostaria de solicitar aos irmãos nessa leitura, porque a gente já está relendo mais uma vez, é que os irmãos prestem atenção que as partículas, né, as palavras, a ênfase que existe na questão da transparência, da brilhância, da glorificância. Observa como vão ter vários elementos no texto que fala de cristalino, que fala de brilhante, que fala de luminescência, que fala de glória. Ou seja, a gente percebe na construção da cidade que ela foi arquitetada de uma forma que ela possa transmitir luz sem impedimento algum, né? O grande propósito eu falei lá da vagamulância, né? Na semana passada, né? Retrasada, né? Do vagalume, porque ali vai ter muita gente brilhante, né? Deus é luz, o Cordeiro é a lâmpada, e nós glorificados com aquelas roupas brilhantérrimas, né? Lá o Monte da Transfiguração, lembra? Quando lá no Monte Tabor Cristo se transfigurou na frente de Pedro, Tiago e João,
E eu gosto desse texto que fala que a roupa dele brilhava e com uma alvura, né, com uma brancura, uma brilhância, qual nenhum lavandeiro da terra consegue alvejar. É bonita a linguagem, né? Quem é essas fabricantes de sabão aí para conseguir fabricar uma partícula limponácea, né, que consiga alvejar a roupa da forma que vai ser a nossa brilhância, né? Só um comentário, que por exemplo, a gente tem uma sensibilidade à luz, né? A gente fica meio assim, a foto e tudo. Como a gente vai estar com o nosso novo corpo, não vai ter esse problema de fotofobia, a gente né? Não vai ter nem essa fotossensibilidade, né? Então eu imagino que o nosso novo corpo também vai ser bem brilhante. Sim. Não. Tudo aqui brilha. As ruas brilham, o fundamento brilha, a porta brilha, a muralha brilha. Agora, é um diamante gigantesco. Uns brilharão mais do que outros. Sim, evidentemente. Isso tudo em função do galardoamento que já aconteceu há 1007 anos atrás, lá no Tribunal de Cristo. Mesmo porque aí é um privilégio, porque a palavra fala que, é lógico, tudo aquilo que é feito em obediência ao Espírito redunda em galardão, que por sua vez redunda em refletância de glória, né? Em brilhância. A gente vê isso, por exemplo, complementando o comentário do pastor, em Daniel 11, quando o Antíoco Epifânio estava perseguindo os judeus, aqueles que mesmo sob risco de vida insistiam em ensinar a palavra de Deus naquela época dificílima. Qual que é o texto? Eu estou procurando ele aqui. Está em Daniel 11. Que aqueles que ensinarem a muitos. Aqui, ó, Daniel 12, 3. Os que forem sábios. Está falando daqueles mestres de Israel que insistiram sob risco de morrer na mão de um homem terrível que era Antíoco Epifânio, de ensinar o caminho da Torá, o caminho da Taná, o caminho da lei, o verdadeiro caminho de Deus, numa época em que a apostasia estava comprada, generalizada. Ele estava subornando os mestres de Israel para ensinar o povo errado. Então era aquele negócio: se você estiver comigo, você está bem; se você não tiver, eu te mato. E tinham aqueles que insistiam em estar com Deus, que é o verso 3 do capítulo 12 de Daniel. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Isso se aplica para todo aquele que tem o esmero de querer ensinar a palavra de Deus. Inclusive, independente da igreja ou sim, Israel. Não, porque a gente já tem aprendido aqui que os habitantes da Nova Jerusalém serão os salvos da época pré-igreja, os de Israel inclusive, né? Os das outras dispensações, por isso que os portões têm os nomes das 12 tribos de Israel, quanto os da igreja, por isso que os fundamentos têm o nome dos apóstolos. Mas seja evangelizando, porque quando você está evangelizando, você está ensinando. Você está ensinando o caminho da salvação. Você está ensinando o caminho da sabedoria. Todo aquele... É por isso que é triste a igreja que não evangeliza. Porque quando você evangeliza, você está levando o brilho de Cristo, está levando a luz. E isso, Deus não fica devendo isso, vai ter galardoamento. Uma mãe que ensina um filho, uma professora de escola dominical, quando a gente põe lá, ele já fica doidinho. O Filipinho, a música dele é alô, alô. A gente já está evangelizando, está dando material para o Espírito Santo trabalhar naquela alminha lá. Ué. Claro. Põe musiquinha, põe historinha, e ele já está se identificando com isso. Eu até filmei. Bonitinho. Quando é a galinha pintadinha, que o Natan também gosta tanto, né? A galinha pintadinha e o galo carinha. Ele adora a galinha pintadinha. A galinha usa a saia e o galo paletó. Essa ele curte, mas quando é um alô, alô, quando fala de Cristo, ele fica doidão. Pintadinha dessa nova geração, não conheço.
Ele aí adora, peço para te apresentar. Com certeza. Ele dorme abraçado comigo, escutando o negócio no meio de parece, noite. Ele não gosta da galera parece. pintadinha? Eu acho que isso não é da época deles, não. Mas seja. Porque eu acompanhei, né? Não, galera pintadinha acho que é mais recente. É. Mas seja. Eu tô até tentando lembrar. Uma irmã que ensina lá no berçário, para classe de 3 anos, seja qual for a forma de ensino, o que a palavra promete é que quando você obedece ao Espírito Santo, o seu destino é glória, o seu destino é brilho. E observe que o texto faz comparação com o fulgor do firmamento, como as estrelas sempre e eternamente. Eu estou de olho nisso. Eu não quero saber de glória humana, pôr meu nome de cartaz, Mas é um aplauso. Um galardão aqui, eu achei o máximo esse negócio aqui, porque a gente tem a impressão que esse galardão, porque fala muito no Novo Testamento, desses brilhos só para a igreja, né? Não. A brilhância, ela é pertinente não, a todo e qualquer serviço prestado a Deus. Tanto é que com relação à igreja, Paulo, tem outros textos, evidentemente, os que me vêm à mente agora são esses. Muito legal. Paulo também fala disso em 1 Coríntios 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O assunto aí é esplendorância, né? Então é porque o pastor acabou de comentar aqui agora, e me desviou aí uns 8 minutos, mas é assim que funciona, que mesmo todo mundo brilhando lá dentro da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém não fazendo nada para impedir que esse brilho se propague por todo o universo, né? Porque o propósito da Nova Jerusalém, ela foi projetada para isso mesmo, para não trazer impedimento gostei da palavra, a propagação da luz e da glória pertinentes a Deus, a Cristo e aos salvos de Israel, da igreja e de todos aqueles que morarem lá. Porque o Jó não era israelita e vai estar lá, Adão não era israelita e vai estar lá, o Abel também, né? O Abraão, ele aguardava uma cidade que não tem fundo, né? Essa aí que Deus é o arquiteto e construtor. Então, quando nós estivermos lendo o texto, os irmãos prestem atenção nas partículas que o Espírito Santo usa no texto para explicitar a objetividade da cidade, no sentido de não trazer impedimento para essa propagação da luz e muito pelo contrário, até para a sua ampliação. E também eu vou até fazer uma entonação assim maior na hora das cláusulas, das partículas, para os irmãos percebam que o texto também ele é construído com verbos, adjetivos e substantivos usados pelo Espírito Santo, né, através da pessoa da pena de João, o apóstolo na ilha de Patmos, o prisioneiro por cada palavra, para mostrar que a dozelezância da cidade. A dozelezância da cidade. Nós comentamos aqui algumas semanas atrás que 12 é o número do serviço, da administração, não é? É o número da centralidade, é o número... Eu achei que estava falando de ser donzela, você acredita? Não. Dozelezância, do número 12. Do serviço, do ministério, da administração do governo, né? Do governo idôneo. 12 tribos, 12 pedras, 12 fundamentos. E não somente isso, a pérola, o próprio fundamento. Nós já estamos vendo algumas coisas em detalhe, vamos ver outras. Ou seja, a forma como o texto apresenta a cidade revela o propósito da cidade. Porque Apocalipse 21, 9 a 22, 5 é uma ampliação do Apocalipse 21, 2. O João viu o dia passando aquela noiva linda descendo, e agora o Espírito Santo leva ele para uma alta, grande e elevada montanha, um lugar de privilégios, né?
de exaltação e de glória, para ver os detalhes dessa cidade. Primeiro os detalhes exteriores e depois vem comigo. Ele adentra a cidade e mostra os detalhes interiores. Como é que é aquele negócio? Corta para mim. Corta para mim. Ou seja, mas a descrição que se dá da cidade visa mostrar o propósito da cidade, que vai além simplesmente de uma questão de proteção, de exaltação, tudo aquilo que o muro e os fundamentos, de acessibilidade, né, os portões, mas a questão da glória, da refletância, da manifestação do caráter de Deus, que é luz. 21:11, a qual tem a glória de Deus, ou seja, a cidade reflete o que Deus é, sem impedimento nenhum, muito pelo contrário, com o máximo de potencialização. E também um dos objetivos do texto é mostrar que o propósito da cidade e daqueles que nela habitam é servir. São servos que reinam e reis que servem. Nós vamos olhar isso em detalhes, é muito bonito. Tanto é que isso me chamou a atenção. Sabe quando o Espírito Santo fala assim, pim, jogou aquele lumicolor de ouro transparente no finalzinho do versículo 3 aqui do capítulo 22. Os seus servos o servirão. Isso para mim foi um insight. Foi esse caco de versículo que vai orientar agora o restante do mês. Eu estava procurando, assim, orando, pedindo para Deus uma como é que a gente fala? Porque um texto, uma pregação, um estudo não tem muito sentido se ele não puder ser aplicado, né? Se ele não tiver na prática, irmão, né? Se você não conseguir extrair ali uma veia prática, um incentivo para o serviço, para a obediência, para o temor, para o amor, aí o Espírito Santo pensou. Parece até que eu nunca tinha lido isso. Esse caquinho de versículo, seus servos o servirão. Isso aqui deu viés, né? Deu a veia, deu a linha que me faltava para fechar esse estudo aqui. Essa chamada para o serviço, porque eu estava pensando mais no aspecto por causa da tribulação e do sofrimento, a tela apaga, mas não tem problema não, né? Por causa ela vai estar descansando, né, tadinha? Está cansada. Por causa do contexto do livro, né, que ele foi escrito, a situação que João se encontrava, a situação dos seus leitores e destinatários, perseguidos pela máquina romana, o sofrimento ao longo desses 20 últimos séculos, a tribulação cotidiana que todo crente passa porque ele é odiado e está sob a perseguição de Satanás e do mundo, a perseguição tribulacional, ou seja, eu estava pensando num contexto de aplicação do conteúdo do livro, que a gente está se aproximando do fechamento, olhando por esse viés aí, né, do consolo na tribulação, que é um dos propósitos do livro, que ele é multifacetado. Mas aí o Espírito Santo me puxou para esse outro, tendo em vista que nós temos um destino tão bacana, né, que Deus é tão caprichoso, por que não servir com amor? Por que não, já que o nosso destino eterno é o serviço, não deixar ser pesado, né? Já que o nosso destino eterno, inclusive na Nova Jerusalém, e principalmente na Nova Jerusalém, e a partir da Nova Jerusalém, é a prestação de serviço, o serviço administrativo. O nosso chamado eterno. Exatamente. Nós, ao prestarmos serviço aqui, por isso que é triste uma igreja que não evangeliza, ao prestarmos serviço aqui agora na presente peregrinação, na realidade nós estamos sendo treinados para um serviço muito maior e mais amplo que nós vamos prestar lá na eternidade e a partir da Nova Jerusalém. Olha o verso aí, 22:3. Os seus servos o servirão. Então
leitura do texto, que os irmãos percebam a despropositância da cidade em não impedir a refletância da glória e da luz, e o propósito, né, textual de apontar esse destino de serviço, né? E tendo em vista que a gente tem tão grande belezura nos esperando, né, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão do Senhor, e mesmo porque quanto mais obediente, maior a glorificância brilhosa. Ô Carlos, A água não veio. eu preciso de uma água aqui, Gero. Ô Carlos, Oi. uma coisa que eu tô Eu suponho que lembrando- seja eu, não o Augusto. Carlos Hamilton. Uma coisa que eu tô lembrando aqui, que você vai lembrar também, que a gente escutou na escola bíblica, No IBCD. é que o nosso viver aqui, além de ser para ser utilizado por Deus para propagar, né, a salvação, O próprio Timóteo fala que aquele que se santifica nessas coisas se torna útil. Mas eu não sei se você lembra, a gente teve um estudo uma vez que eu penso que foi quase meio só, Não, tá bom. que foi na escola bíblica, Eu não quer perder. a gente preparando que nós somos preparados aqui para a maneira que vamos reinar, Sim. né? É 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. É o objetivo do Espírito Santo, é nos usar mesmo. Aí, por exemplo, vamos tomar um exemplo de um médico que aqui que é crente e que serve a Deus de todo o seu coração, salvando vidas, fazendo pesquisas para curas e tudo. Uma irmã advogada que vai lá, tenta pensando... ajeitar um habeas corpus para o irmão que está sofrendo. Não, mas assim, estou pensando no médico, né, para ser um exemplo bem diferente. Mas, quando for no milênio, é um tipo de Como é que é aquele que não vive para servir, não serve para viver? Vai ser um tipo de serviço no milênio, porque vão ter pessoas ainda, ainda nós vamos estar nessa terra. E depois vai ser um outro tipo de serviço. Eu até li num comentário, a Bíblia não especifica qual que é o serviço. E se o Espírito Santo não quis, eu achei bacana a forma como esse comentarista colocou. E se o Espírito Santo não quis nos dar o detalhe de que serviço é esse, é que ele não quer que nós percamos o foco e nos concentremos no que nós temos hoje. Que é o mais importante. Então, aí a pergunta que eu ia fazer, não é pergunta, é um comentário, se a gente já ouviu isso, que nós somos preparados para reinar. Você falando de BPG. Que hoje nós somos preparados de como nós vamos reinar. Sim, mas as cartas do aplica, Apocalipse enfatizam isso. Você acha que isso aplica aí nesse outro serviço? Que esse é um serviço completamente diferente. Que é da eternidade, o meu servo me servirá do 3. Sabe o que você falou? Ou não tem? Não. É igual, mas é diferente, mas é igual. Você está servindo mesmo o Senhor. E a preparação vai ser da mentalidade do caráter, mas não vai propriamente do serviço. Vai ser como lidar com situações. Né? Pode ser. Não necessariamente vão ser as mesmas. Não. Uma coisa é certa. Lá a gente vai estar servindo sem perseguição, sem pressão, sem oposição, sem natureza. Aí vai ser o serviço pleno. Né? Hoje em dia a gente... Hoje isso é um... Ele pendurou esse trequinho. Eu falei, que botão solto esse. Mas hoje em dia a gente serve. E se... como São se três diz? serviços diferentes, né? Hoje na igreja, no milênio é diferente. Sim. E na eternidade, porque esse aqui o meu servo me servirá. Entendeu? Sim, são serviços diferentes. O que Mas... você pensa sobre isso? O próprio Senhor Jesus, ele, quando ele, aqui em Marcos 10, 48, ele falou, eu não Que é o vim livro para, do servo. eu não vim para ser servido, mas para servir e dar Marcos é o livro do servo. É. Né? Do orelha seca, do peão. Porque Então, você me chamou a atenção falando desse É um versículo. grande exemplo para nós, e hoje eu penso que e isso nós fomos ensinados isso no passado, a melhor maneira de você liderar é servindo. Sim. Em qualquer coisa que você faz. Os
Não, você como mãe, você tem noção disso. O cidadão de amanhã vai estar na proporção e em função daquilo que do filho que ele é. O marido, o cidadão de amanhã, depois que ele já estiver fora do lar, ele foi forjado aqui, na infância, no convívio com os pais. Se ele era desrespeitoso, se ele era rebelde, ele vai ter problema lá fora. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que puxar a orelha e ensinar. Porque quem retém a vara, na realidade, aborrece o filho. Aquele que ama, disciplina e ensina. Escuta aí bem. Mas o cara que é bom marido, ele era bom filho. O cara que é um bom cidadão, ele era um bom filho. E é um bom esposo. Ou seja, é mais ou menos parecido. Em termos de fidelidade e de utilidade eterna, está em função do quanto que a gente vai aprendendo aqui. O cara meio orelha, meio durão, meio rebelde, salvação é outra história, não deixa de ser salvo, né? Mas o que dá muito trabalho, que aprende com dificuldade, que tem que apanhar, que tem que levar muita paulada, porque sua disciplina que eles recebem por filho, ele está perdendo muita oportunidade de crescer. E essas oportunidades de crescer que ele está perdendo aqui, ele poderia estar aprendendo coisas aqui que talvez fizessem falta lá na eternidade. Ou que vai limitar, ou vai fazer com que ele eternamente preste um serviço em uma certa esfera inferior a uma esfera mais abrangente que ele poderia estar prestando. São textos que não falam diretamente para a igreja, mas nos quais a gente pode buscar consolo e ensino. Aqueles textos que Cristo, se referindo a Israel, se referindo ao reino, ele fala: fosse fiel no muito, sobre o muito te colocarei. Se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Até um pai que tem muitos filhos, ele sempre entrega a administração para a empresa, para aquele que aprendeu mais, para aquele que ele confia mais, para aquele que está mais qualificado. Até minha empresa. Tem um colega dele lá que está na corda bamba lá, porque o cara não aprende, né? Ganhou mais um mês para ver se aprende. Ele ali teve misericórdia do cara, intercedeu a favor do rapaz. Vamos deixar ele mais um mês comigo aqui, para o cara não ficar desempregado nem nada. Vamos ver se ele aprende. Mas o cara insistir em não querer crescer é ruim. Que não é o caso aqui, a questão, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de utilidade, de serviço. Então vamos reler o texto. Até agora a gente não releu o texto. Ai, meu comentários, Deus. 45 minutos de comentários. O que é bom, né? Não, porque nós temos aqui um restinho de texto aí, a pretensão é fechar em 70 preleções. Hoje é a 68ª. Okay, então daqui mais 2 até 12 de setembro a gente está fechando. E o irmão pensa se vai fazer mesmo, convocar todo mundo, fazer uma coisa mais ampla, ou lá na igreja, a gente pensa. Talvez dar um espaço para umas 3 semanas aí a gente divulgar e talvez até para os vizinhos, pessoas. Então, 21:9. Observa como a Jerusalém tem um propósito. A refletância, né? Refletância e prestação de serviço. Centro administrativo. Não foi o Neemiah que projetou, não. Foi Jesus Cristo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Lembra da ênfase? A glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. É para enfatizar a brilhância, né? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. O serviço é a dozelância, né? Refletância e dozelância. E sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
3 portas se achavam para leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cordeiro também é serviço. Cordeiro também é serviço. Só Essa ênfase é para mostrar a refletância e a dozelância. Uma comentário aí sobre essas 12 portas, como os 12 apóstolos e os 12. As 12 portas de Jerusalém terrestre, cada uma tem um nome diferente, cada uma tem uma Hoje eu baixei um PPT, as 12 portas de Jerusalém. Uma importância, tá com a palavra aqui na minha boca. Uma função específica. Sim. Cada uma porta, tem uma que é só do Messinho entrar e tudo. Assim também, os 12 apóstolos têm uma diversidade entre eles e tem uma função também, de serviço também. Sim. Não, só estou fazendo uma comparação, que sempre, assim como a Jerusalém terrena tem uma distinção entre cada porta e cada uma com uma função específica, também os 12 apóstolos também. Dentro desse mesmo princípio do treinamento para a eternidade, tudo que é terreno e provisório atualmente, tanto o que já passou como o que está acontecendo, vai acontecer, é um protótipo, é uma sombra daquilo que vai acontecer. Daí, às vezes, a Elan fica meio confusa achando que certas coisas da eternidade são do milênio, porque tem coisas na eternidade que, à semelhança do que aconteceu no milênio, vão acontecer. Que no milênio aconteceram à semelhança ou dentro do molde de coisas anteriores. Tudo vem... Até que dentro da Nova Jerusalém os símbolos se tornam literais mesmo. Não, e como também você fala nisso, que realmente tem textos, por exemplo, Isaías, quando fala da Jerusalém celeste, pois está em cima da Jerusalém terrena. Isaías 60 e Ezequiel 47. Mas tem um versículo que fala de duas ocasiões distintas. Uma que fala que a Jerusalém terrena não vai precisar de luz, porque a glória do Senhor vai iluminar a terrena. Sim. E já para outra que já fala da própria Jerusalém celestial, que não precisa de luz dela, porque a lâmpada, o próprio Cordeiro está lá dentro, que é o Jesus Cristo. E uma tem uma função no milênio e outra da eternidade. Sim. Mas a primeira é sombra da segunda. Claro, isso. E prepara para a segunda. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, uma calamos, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, é porque 12 vezes 12 é 144. Medida de homem, isto é, de anjo. Se um anjo ou um homem medir, dá na mesa. E a 144 tem alguma coisa a ver, né? Porque tem os 144 como está mil na tribulação. Que também são 12 de cada. Se um dia tivermos oportunidade, isso é uma proposta para daqui a anos ou meses, poderíamos estudar numerologia bíblica, que é fantástico. Aliás, é um dos meus assuntos perenes. Eu estudo todo dia. Eu amo simbologia. Figuras de linguagem, símbolos, tipos e números, eu amo. Mas é um dos meus assuntos principais. Você pega o papel da TRP. Mas então, é tudo fundamentado na palavra? Esses símbolos, é tudo fundamentado na palavra de Deus? Sim, claro. Simbologia bíblica. Então seria bom a gente isso te ajuda muito. É a mesma coisa do 144, as 12 tribos, 12 mil de cada tribo. 12 mil, porque 12 é o quadrado. É a dozelância. 12 vezes 12 é a dozelância. Eu estou gritando aqui só para... A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Límpido. Estou observando a transparência. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Não, eu já fiz até um estudinho das cores, da alternância de cores. Tem até sentido. Porque tem a sequência de cores azuladas, depois vem a vermelha. É tipo lá o tabernáculo.
assentado na divindade de Cristo, que as primeiras pedras são azuis esverdeadas, depois vem as avermelhadas, que são os sarjos, tal, aí vem a consumação da obra. Parece que tem mensagem aqui nessa coisa também. Não tem como fazer uma ilustração hoje com toda a tecnologia que temos, de fazer com essas pedras, pegando a internet e colocando e pra gente ver, não. Pra gente ver a Ele é o rapaz do Photoshop. Seria fantástico. Vocês ainda não viram, já está no nosso blog o quadro que nós vamos imprimir. Vai ser em formato A3 de dispensações, ficou fantástico. Porque parece que vai ficar tão Deu bonito. foi trabalho, né, Rafael? Nós vamos querer ver com antecipação, né? Não, nós vamos preparar essa. Acho que seria Nós bom. vamos pular na frente do nosso estudo tanatológico. Nós estamos fazendo um estudo de tanatologia, que é o estudo da morte e das ressurreições. Um quadro, uma tabela linha, também. né? Tá mais ou menos o tamanho dessa parede já, né? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. É transparente. Nela não vi santuário. É porque o João, ele como judeu, a vida deles é teocrática. Eles vivem em função de Deus. É um povo que Deus criou e chamou. Então, para o judeu, qual que é o ponto principal de uma cidade? O templo, o lugar de adoração. Aí o João, morador que já foi de Jerusalém, a terrena, chega na Nova Jerusalém e falou, poxa, se o templo de Herodes era fantástico, o de Salomão ouviu falar, é com uma belezura. O daqui deve ser fantástico. Numa cidade fantástica dessa, ele já chegou na cidade, o primeiro lugar que ele procurou foi o templo. Cadê o templo? Ué, a cidade não tem templo não. Porque o próprio Deus... A cidade não tem templo. Ele assim, como judeu, ele achou um absurdo, né? Vamos dizer assim. Uma cidade que não tem templo? Que sacrilégio. Mas é porque a cidade é o templo, porque a cidade é a habitação de Deus, na casa de meu pai. Eu tive também meditando nisso. Lá é a casa do pai. Nós vamos morar na casa de Deus. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Eu já falei, nós vamos morar em ele. Hoje Deus nos mora, lá nós vamos morar em Deus. É uma coisa, meditar na palavra de Deus é uma coisa super proveitosa. Nela não vi santuário, ó, Elaine. Não vi santuário, que absurdo. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É muita brilhância, né? As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. É um dia contínuo, né? Ele vai ser igual o anjo, vai trabalhar dia e noite. Não tem noite. Vai trabalhar dia e dia. Dia e dia. Full timecamente. Sem cansaço. Vai ser bom demais. Servir a Deus é fantástico. Imagina num dia contínuo. Vai ter aquela sensação assim, acabou, tem que ir embora, né? Que a gente tem às vezes quando termina o culto. Embora para onde? Como diz o outro lá, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Estudo de uma noite inteira, difícil, né? Isso é porque eu ouvi uma pregação já de um finado pastor uma vez. Uma vez ele fez... A igreja estava tendo problema, a igreja até grande, né? Muito joio dentro da igreja, muita moda, muita garotada, né? Como falou o pastor Marcos uma vez, não sei se você estava nessa época, quando ele juntou um grupo de irmãos para orar com ele, para pedir jovens para a igreja. Na época tinha poucos jovens na igreja. E ele falou, olha, você sabe que nós estamos orando por problema. Porque quando você chama jovem, junto vem hormônio, vem testosterona, vem muito abraço e beijo, vem possibilidades de problemas, né? Mas, como diz o pastor, administrar a igreja, pastor, é pastorear problema mesmo. Então,
mas aí por que eu entrei nisso, etc, coisa e Ele é tal. pastor, Aí o pastor discerniu que estava precisando dar uma esvaziada no barco. Aí ele fez essa pregação do... Não tem a pregação... Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem quer ir embora da igreja? Levanta a mão. Ele fez isso? E ele usou esse texto, que tinha gente demais acompanhando Cristo. E aí Cristo fez aquele discurso duro, de comer a carne e beber o sangue. Fala isso para judeu, beber o sangue. É lógico que ele estava sendo alegórico ali. Mas o pessoal entendeu literalmente, aí a maioria vazou, falou, nossa, quando Cristo olhou assim, só sobraram 12. A multidão todo mundo foi embora, e ele perguntou assim, e vós? Não, aí por fim o Pedro, né, sempre muito falador, né? Ele fala assim, ô mestre, todos foram embora e nós. o tanto de dízimo que nós perdemos aí. Duro é esse discurso, mestre. Quem que pode suportar um trem desse? Tipo, não, mas esse discurso foi muito difícil. Acabou com a gente, nós estamos aqui. Ninguém só pra conhece isso apoiar. não. Você não conhece a passagem, né? Pedro falou, duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Aí Cristo falou assim, ó. A porta da rua é serventia da casa. Quereis vós ir embora também, ó? Pode ir, arranja outros 12. O bom de Deus é que isso, que você não trava o plano de Deus. Você pode ter um retardo aí, mas não pensa que você é a última bolacha, não. O Elias caiu nessa besteira, né? Eu já caí nessa besteira e tomei minhas cacetadas. O Elias falou, Deus, só sobrou. Ele falou, bobão, Tem 7 mil aí. Eu falei, se eu não tiver lá, aquilo não funciona, você que pensa. Quem é você para limitar a ação do Espírito Santo? Aí o Pedro falou isso, eu falei, pensa, qual que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas o pastor falou na igreja, o que que deu? Agora eu quero saber. Ó, deu uma esvaziada. Ah, mas funcionou? Funcionou, é lógico. Oh, meu Deus. Funciona. Não, realmente sim. Ô, você que quer pecar, você que... Quer só bater Ele foi palma? duro, falou, eu sei que não quer dar dízimo, todo barco tem seu rato. Foi duro. Ele foi um discurso, ele fez um discurso duro mesmo. Você que quer, para lá, vai fazer isso lá. Você que Aqui só na quer minha fingir igreja que é não. crente, quer só bater palma, Eu sei que usa a Bíblia de desodorante, vai embora. quer manter a aparência. Você está atrapalhando. Ele fez um discurso desse tipo, você está atrapalhando quem quer crescer, filho. Você está sendo... Cai a ficha e vai embora. E termina no domingo seguinte, deu uma exagerada. Que Só ficou quem suporta o discurso. Mas esse pastor, ele era... Aí você falou Ele pra era ele, desse dura jeito. esse discurso. Ele era... Não, na época ainda bem que eu estava muito agarrado. Não, pois é, não, você ficou, você falou, dura esse discurso. Eu não falei. Não, muita gente pensou, né? Iluminou, lâmpada, onde nós estamos, as nações da glória, as suas podem de dia, né? Não vai ter noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Eu estou esquecendo das ênfases. Brilhante como cristal. 12 frutos, dando seu fruto, né? Se permanecer em mim e em vós, dareis fruto. Fruto é serviço, serviço obediente, você sabe, né? Pergunta idiota, pode fazer? Pode. Não, porque quando falou 12 frutos, são 12... 12 qualidades ou só 12 frutinhas? Não, 12 unidades. 12 unidades. 12 unidades. Ah, tá bom. Aliás, os... Não, porque é engraçado, só 12, né? Aliás, os... Eu achei que era muito cheio. Os exegetas, né? Aqueles que fazem as análises do texto, apanham desse texto. Esse texto é um texto difícil. Ele tem muitos problemas de exegese, né? Com muitos problemas textuais, questões de grego e tal. Eu não trago isso para cá porque senão a coisa fica um pouco pesada, mas eu gosto de aprofundar.
eles ficam discutindo se tem até a questão da posição da árvore da vida, que é difícil definir por causa do grego. Alguns interpretam que é uma árvore grandona e aí os galhos dela crescem tanto que vão até as beiradas das duas margens. Ou se são fileiras de árvores, uma em cada margem. Mas de qualquer maneira, eu estou te respondendo o que eu entendo. Uhum. Eu entendo que são 12 unidades, mas até em cima disso existem variações de interpretação. Alguns entendem que são 12 árvores, cada árvore dá um fruto, alguns entendem que cada árvore dá 12 frutos. É complicado. Mas esperar chegar lá para ver, né? O importante é a gente saber que vai ter árvore da vida lá e vai ter fruta para comer. E vai ter folha para fazer chá, que eu adoro fazer um chá de folha. Eu tomo chá de alecrim, eu tomo chá de guaco, eu tomo chá de agrião, eu tomo chá de tudo. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? A mulher trabalha na farmácia, o marido só toma chá de folha. Não dá lucro para os araújos de jeito nenhum. Mas nunca jamais haverá qualquer maldição nela. Qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Melhor que 666. Ô Carlos, o que eles falam sobre o negócio das folhas lá, da cura? Calma, nós vamos chegar aí. Nós estamos ainda aqui no verso... Não, que você passou. Não, hoje nós só estamos... Hoje nós vamos estudar aqui no verso 21. Nosso comentário é a partir do 21. Na realidade é a partir do 18. 18, 19, 20, 21. E por fim, então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aquilo que eu estava falando. Vai ser a conclusão do nosso estudo. Reis que servem, servos que reinam. Porque no verso 3 fala, os seus servos o servirão. E lá no verso 5 fala que nós vamos reinar pelos séculos dos séculos. É igual Cristo. Ele era o Mateus que marcoiava e o Marcos que mateusava, né? Ele era o rei que servia e o servo que reinava, porque vai reinar. Então, dentro da nossa sequência, nós vimos aí nas últimas semanas, a questão do muro, não sei o que, do fundamento e tal. Agora nós estamos aqui na questão os fundamentos e as portas. Os fundamentos são dessas 12 pedras aí, né? Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sardio, crisópolis, topázio, jacinto e ametista. E as 12 portas são 12 pérolas. Isso tem a ver com o serviço. A questão do fundamento das pedras preciosas, da porta e da pérola tem a ver com o serviço. Porque, conforme todo arquiteto sabe, todo calculista estrutural, quando você chega assim numa casa, que você ajudou a projetar e que já está executada e construída, primeira coisa que você vê é, nossa, mas que sapata linda, né? Ela está debaixo do chão. Você não vê. O fundamento você não vê. O fundamento ele fica enterrado. Ele está lá no chão para sustentar. Depois o restante que vem aí para cima. Então fundamentos não são visíveis. Nesse caso aqui foi. Nesse caso Isso que está te chamando a atenção. Exatamente. É isso que o Espírito Santo quer nos chamar a atenção. Fundamento é uma coisa feita para ficar enterrada, para ficar no chão. Não é? O alicerce, a sapata, o tubulão, não sei o que, está lá dentro do chão. Isso é a nossa linguagem aqui. Não, tubulão, lembrei, a minha mãe fala muito essa palavra. Tem que fazer uns tubulão aqui. A coisa para fazer o muro de arrimo. O arrimo, né? Tem aquela outra que o Mauro usa muito nos projetos dele. Aquela parede enterrada, como é que é lá? Esqueci o nome dela agora. O baldrame. São coisas que ficam invisíveis, mas na Nova Jerusalém é visível, porque elas são vistas, elas têm a sua brilhância, belezura e colorância multicoloridas, fantástico, como alguém comentou aqui, porque Deus quer que elas sejam vistas.
Deus quer que esse maravilhoso multicolorido dessas 12 pedras que vão ser usadas aqui, o crisópraso, o esmeralda, né? E o primeiro dele é o jaspe, que predomina, que é o diamante, que predomina na construção, é para ser visto. E por que Deus quer que seja visto? Nós já vimos lá quando nós estudamos lá na escolinha, na escolinha do professor Giramundo, lá como é, Flávio Santos, nós fizemos um estudo lá do Bimar. Nós vimos que existem 3 obras que queimam e 3 que não queimam. Existe a palha, o feno e a madeira. E existe o ouro, a prata e ouro, prata e pedras preciosas. Então, as pedras preciosas nas Escrituras estão ligadas ao Espírito Santo. Isso é, se um dia nós fizermos um estudo de simbologia bíblica, eu vou dar o resumão aqui. A pedra preciosa, o brilho, né, a refletância glorificante, igual a gente já vinha comentando, está ligado à obediência, está ligado à prestação de serviço, está ligado ao ensino, está ligado ao Espírito Santo, está ligado ao galardoamento, está ligado à recompensa pela obediência. E pelo fato de que os fundamentos elas têm os nomes dos apóstolos, Deus, ao invés de manter o fundamento escondido como é normal, Ele quer que ele seja visto, lindo, multicolorido por toda a eternidade. Por quê? O que vai ser mostrado, exibido, multicolorida e brilhantemente por toda a eternidade, foi a obediência e até a morte, no caso da maioria dos apóstolos, a Cristo, na sua prestação de serviço e na sua obediência. Eu estou até com 1 Pedro. 1 Pedro 4,10 diz que a graça de Deus é multiforme. Inclusive naquele PDF que eu te mandei do William Barclay, que você não gosta de espanhol, né? Palavras gregas del Nuevo Testamento. Né? Saco, cara. Tem lá o estudo da palavra multiforme de 1 Pedro 4,10. A palavra, na realidade, que é grega, é poikilos, literalmente é multicolorida. Então Deus vai querer exibir pelos séculos dos séculos o trabalho multicolorido, multicalardoado, multiobediente e multiglorificado e refletante e dozelado dos apóstolos. Então, observa que o assunto aqui é serviço. Multicolorido. Serviço galardoado, glorificado e exibido e refletido. E as 12 portas são 12 pérolas. Como é sabido de todos, todo mundo sabe como é que a pérola é formada. Dentro da ostra. É dentro da ostra. É um trabalho orgânico. Uma cisquinha de areia. É, exatamente. Tem até poesias que se constroem. Gosmenta vira aquela coisa. Porque a ostra, na realidade, é aquela meleca, aquele molusco que vive dentro daquela conchinha lá. Quando você acha a concha no chão, você está achando o esqueleto, né? Em Florianópolis tinha criação de ostra, nós fomos algumas vezes lá. O bicho mesmo é a meleca, é o molusco. Aliás, quando você jogava limão, ele colhia. Aí, Quando você joga sal e limão, aí você vive, né? É. Dizem que é afrodisíaco. Os gringos gostam de comer isso lá no Nordeste. Na Florianópolis. Eu já vi cara sentar assim e comer 200 ostras. Misericórdia. Mas a ostra, quando ela é muito sensível, ela é como uma mucosa que a gente tem, né? Quando cai um cisquinho lá dentro, ela dá bobeira, fica de boca aberta. Aí cai o cisquinho lá, ela não tendo como expulsar, ela não tem peristaltismo suficiente para expulsar aquele grânulo, né, de silício. É igual a areia que cai no olho, forma aquela melequinha, né? Aí não, por exemplo, a sujeira que entra pelo nosso nariz, a gente vai revestindo com muco, aí forma a meleca. A meleca é como que uma pérola humana, não é? A potoca é como se fosse uma pérola humana. Eu tô falando de biologia aqui, gente.
A pérola é o trabalho. A pérola é o trabalho orgânico da ostra se defendendo do agente invasivo e agressor, que é o grão de silício que invadiu ali, que é a coisa de bobeira lá. Tadinho, né? Então, a pérola nas escrituras é o símbolo do labor proveniente da vida. Sim, é bonito, né, simbologia bíblica. A pérola é símbolo do labor proveniente da vida. A ostra é muito sensível para se proteger a sua própria vida. Ela cria a pérola. Né? A pérola. A pérola nada mais é, como disse Elaine, que a meleca que a ostra vai soltando ao redor daquele grão de areia. Aí a pérola é aquela coisa lisinha, não agride o molusco, não agride a ostra. Porque tudo nessa cidade fala de graça e de vida. Por exemplo, a igreja é comparada a uma pérola de grande valor. Porque quando você estuda o livro de Mateus, na progressividade da rejeição de Cristo como Hamashia ben Davi, pelos seus, quem veio para os que eram seus não receberam, lá, que culmina no capítulo 12, quando eles falam que ele está trabalhando em nome e no poder de Beelzebu, aí ele passa a se dirigir, como diz nosso irmão, para o plano B. Aí no capítulo 3 ele já começa a falar, olha, o reino que era para ser implantado agora vai assumir uma forma misteriosa. E ele apresenta os mistérios que esse reino, a misteriosidade fórmica, né, a forma misteriosa como esse reino assume na igreja, através de 7 parábolas. São as parábolas do reino, que são paralelas às 7 cartas do Apocalipse, que mostram o desenvolvimento e o progresso da militância da igreja ao longo dos últimos 20 séculos. E uma das parábolas ele fala de um Indiana Jones, o Messias Indiana Jones, o caçador de tesouros. Jesus Cristo é um Indiana Jones, né? Ele estava procurando o tesouro, aí ele achou uma pérola. Nossa, essa é aquela. É essa aí que eu estava procurando. É a igreja, é nós, é a noiva, né? O Isaac não viu a Rebeca lá de longe, já apaixonou de cara, já arrastou, pegou, como diz, bateu com um tacape na cabeça dela e puxou pelo cabelo para dentro da tenda. É lógico que ele deve ter sido mais carinhoso, né? Apaixonou assim, puxou pelo cabelo, né? apaixonou à primeira vista. Cristo também é chonadinho com a igreja, ele ama nós mais do que qualquer coisa. E quando ele viu, isso está lá em Mateus 13, 45 e 46. Os mistérios do reino está em Mateus 13. A parábola da pérola está em Mateus 13, 45 e 46. Quando ele viu essa pérola, foi essa que eu estava procurando. Tudo que ele já tinha colecionado, né? Aquele caçador de tesouros já tinha colecionado e comprado a vida dele, ele vendeu tudo. Vendeu tudo só para comprar essa pérola. Ele gastou tudo que ele tinha para adquirir essa pérola. E o que ele tinha para gastar? O que Cristo... Ele era rico. Jesus tinha dinheiro, tesouro. Foi com prata ou ouro que ele nos comprou. Como é que diz Pedro lá? Sabendo com isso... ouro e prata, mas que com não... seu precioso sangue. E o sangue é o quê? A vida, né? 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então qual foi o preço que ele pagou? A própria vida. Então são por essas associações que a gente chega à conclusão que a pérola é símbolo do trabalho, do labor que provém da própria vida. Cristo, ele teve um ministério de 3 anos e meio, ensinou, curou, exorcizou, fez um monte de coisa. Né? E, por fim, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Ele atraiu a si mesmo.
Mais uma vez, o Espírito Santo aqui no seu texto descritivo da cidade, ele está associando a dozelância, o trabalho, a vida, o galardoamento, o fruto do trabalho. Tem um texto lindo, acho que em Hebreus, que fala que ele Ele verá o fruto do seu penoso Isaías trabalho, 53, né? que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou, não é? Ele falou, nossa, tem uma cruz aí no caminho, mas... Aí ele olhou lá por cima da cruz e falou, não, mas do lado de lá tem Elaine, tem o Natan, Vai valer a pena. tem o Rafael, vai valer a pena. Não, é literalmente isso mesmo. Ele fala do seu penoso trabalho. Você pensa que é fácil? Porque tem eu tive lendo isso outro dia no Schaeffer, né? No Teologia Sistemática do Schaeffer, naquele que ficou comigo um tempinho, eu entendi quase tudo ali. Também. Ele encomendou um Schaeffer, 8 volumes, veio um. Aí ele tem que devolver, ele já resolveu com a loja americana lá, o imbróglio, né? Tem advogado ali. São 8 volumes? 8 tomos em 4 volumes, 8 volumes em 4 tomos. Era para vir 4, veio um. E cobraram tudo, e descontaram o cheque. Aí com 2 volumes cada um, inteirando 8 volumes. Aí tem todo o store, né? É tudo trabalho. Aí eu tava lendo no Schaeffer, eu tô quase perdendo aqui no Schaeffer. No agora. Quando ele viu, valia a pena o seu próprio tá. sangue. E tem coisas que a obra consumada, ela envolve aspectos dos quais a igreja é participante, no caso sofrimentos, Paulo, no cada um de nós somos entregues a morte todos os dias, ele fala isso nas epístolas. A gente está cansado de saber, tem os que sofrem segundo a vontade de Deus, se me odiaram vão te odiar também, isso está lá em João 17, eu vou falar isso domingo agora, domingo, né? Está no ar ainda? Na rua Seburgo. Domingo às 9 horas da manhã, vamos fechar, que era para ter fechado domingo passado, mas eu fui tocar naquele assunto, rendeu demais. Vamos ver se a gente fecha agora no próximo. Total assunto. Vamos fechar no domingo agora, Judeu, Gentil e Igreja, para começar a aula de dispensações. E tem aspectos que a igreja tem aspectos daquilo que tem coisas pelas quais Cristo passou que é dada à igreja o privilégio de passar também. No caso, por exemplo, sofrimentos físicos. Mas tem coisas que nada nem ninguém nunca jamais vai poder fazer, que são os sofrimentos que ele passou em relação ao próprio Pai. A questão da separação, por exemplo. Então tem os aspectos físicos, tem os aspectos espirituais, dentre outros aspectos. Então tem coisas que ele passou que a gente pode ser. Então vai lá você também tomar prego na mão e etc, igual ele toma de 2 em 2 semanas, chicotado, entendeu? Nossa, tem coisas que nunca vai ser possível. Mas tem coisas que nunca nem vai ser possível a gente nem imaginar, acho que ele nem vai contar pra gente. Olha aqui que eu tive que passar. A profundidade. Porque acho que a gente nem tem entendimento para isso. Coisa que só Deus lá mesmo sabe o que foi necessário. É a música que nós cantamos, hein? Nunca vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço. É exatamente isso, a profundidade da questão. Então a pérola, ela é fruto do labor que provém da entrega da própria vida. No caso aqui, galardoada, né? Viu o fruto. Então, tem N textos que a gente pode buscar, mas pelo pouco que se fala aqui, os irmãos conseguem perceber, porque o livro de Apocalipse, para o seu último, ele remete a todos os outros 65. Então, é necessário que você tenha um conhecimento razoável, pelo menos, do conteúdo que está nos outros 65 livros, para que o Espírito Santo possa te dar um entendimento um pouco mais amplo daquilo que ele está querendo dizer aqui. E eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso. Observa como a descrição da cidade aponta para a dozelância, para o galardoamento do trabalho e do serviço obediente. Para os seus servos o servirão, para a questão da glória, da refletância. Porque o próprio refletir está em função da questão trabalho, administração, serviço. Dos galardões. Dos galardões. Tudo aqui está em função disso.
a questão do ouro. Né? O ouro, na realidade, até a questão do ouro. O ouro, a gente sabe pela simbologia bíblica, né? Isso está lá no estudo do tabernáculo, ao longo de todas as escrituras. Assim como a prata é símbolo de redenção e pedras preciosas é símbolo de prestação de serviço obediente, o ouro é símbolo de divindade, de glória, né? É símbolo do próprio Deus glorioso e glorificado, né? Daquilo que Deus é, né? Tanto é que o ouro é o que tem de mais caro e de melhor. Mas o fato dele ser transparente, até o ouro é transparente. Nós não vimos aqui? Verso 18. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Você pega a barra de ouro e enxerga o Rafael lá do outro lado. E a fulgurância, a transparecência, a gente já está vendo aqui que tem a ver, a limpidância, né, que é límpida, tem a ver com galardoamento. Né? Ou seja, até porque quando nós, 1 João que fala que quando nós ouvirmos, seremos semelhantes a Ele. Né? A igreja será dada participar da própria divindade. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Saulo, Saulo, porque me persegue. Ou seja, a igreja é uma com Cristo. A igreja é uma com Cristo. Até a nossa participação da divindade tem a ver com essa questão de consagração ao serviço. Tem a ver com essa questão administrativa. Porque o ouro é transparente. E se, para fechar, né, porque a gente fechar aqui no 21, que era o objetivo, porque nós estamos falando de portas com nome de apóstolos, fundamentos com nome de portas com nome de tribos, fundamentos com nome de apóstolos, e com isso a gente observa que se Israel, lembra lá que na cabeça de João, o escritor, tanto habituado com a teologia judaica como com a teologia eclesiástica, ele estava entendendo o que o Espírito Santo estava querendo falar quando o Espírito Santo usou muros, portas e fundamentos. Lembra? Fundamentos tem a ver com a igreja, muros e portas tem a ver com... Já tinha bagagem. Tinha a bagagem judaica e a bagagem eclesiástica. Um homem de mais de 90 anos já tinha sido presbítero na igreja de Éfeso. Administrou praticamente todas as igrejas depois que Paulo morreu. O Espírito Santo deu a ele essa função. Isso a gente sabe pela tradição. E as portas e os muros falam de Israel. Os fundamentos falam da igreja. Cristo, o alicerce, os apóstolos são o fuste. Fuste é a linguagem de arquiteto. É o alicerce intermediário, é o que faz a transição do alicerce para a alvenaria, os tijolos, do concreto para o tijolo. Né? O edifício vem, Cristo é o alicerce, né? É o tubulão, o baldrame, né? O alicerce e o arrimo, né? É a pedra angular. Depois vem os apóstolos, são o fuste, e depois vem a gente aí, os tijolinhos. A gente já deve estar mais para telha, né? Porque a igreja já está acabando, já está colocando as últimas telhas. Nós estamos no acabamento. Nós já estamos no acabamento, nós somos azulejos, pelo jeito. As francesas. As telhas. Então, essa linguagem que o Espírito Santo usa associando as tribos, a nação de Israel com portas e muros, é porque a ênfase, a relação de Deus com Israel é apoiado na questão da fidelidade. As promessas que ele faz, que são infalíveis, que vão se cumprir de qualquer jeito. Está demorado, está no intervalo, mas vai se cumprir. Romanos 11:29, são irrevogáveis. Já em relação às nações,
A ênfase está na questão de glória e de honra. Apocalipse 21, 26, 21, 24. N textos de Zacarias, de Isaías, que falam que as nações se relacionam com o Messias em função de honra e de glória. É só pega uma concordância, honra, glória. Vamos ver que nação, na sua relação com Deus, sempre tem envolvimento essa questão de honra e glória. Já a igreja não se relaciona com o aspecto de Deus, seja fidelidade, seja glória, seja honra, seja infalibilidade. Ela se relaciona com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Uma pessoa. Só para fechar, atenção, caneta, João 14:3, para que onde eu estiver, estejai vós também. A nossa relação não é com a fidelidade, também é, mas a ênfase não é a fidelidade, não é uma pessoa, Jesus Cristo. João 14:3. 1 Tessalonicenses 4:17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois os irmãos leem os textos. Colossenses 3:4, João 17:24 e 1 João 3:2. Alguém perdeu algum? Eu perdi. João 14:3, 1 Tessalonicenses 4:17, Colossenses 3:4, João 17, versículo 24 e 1 João 3:2. Ou seja, a nossa relação é com uma pessoa. Amém? Deixa eu ver se eu cumpri os 5 minutos. Nossa, Que é consistência. Era 17 aqui no meu, quando me deram a plaquinha. Paraná. Passou 12 6. minutos. Passaram 11, quer dizer que eu exacerbei em 6, mas ainda está dentro do previsto. Eu estou vendo a esperteza de vocês. Vocês falam 15 minutos antes, que falta 5. Ah, eu nem olho. Que é para terminar 9 Ele e é que meia. repete. Ainda falta 2. Novamente. Mas o irmão pode orar por nós?